Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Que bom seria se a nossa vida ela fosse perfeita, sem cruz, sem sofrimento, sem decepções, sem lágrimas, sem penas, sem morte, sem doenças. Um dia será assim. Mas não nesta única vida terrena que Deus nos concedeu. No céu, sim, não haverá mais lágrima nem sofrimento. Mas nesta presente vida nós teremos que enfrentar as provações desta vida. Enquanto peregrinamos nesse mundo terreno, estamos sujeitos a isso. E teremos que aprender a oferecer os sofrimentos, os sacrifícios, as contrariedades da nossa vida. E buscar, claro, a cura dos males, sendo que o principal mal, aquele que nós devemos pedir a Deus a cura, chama-se pecado. O pecado é a grande lepra, é a grande cegueira que nos destrói a nossa alma. Dizia Santa Teresa de Jesus: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda e a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Esta frase de Santa Teresa, altamente motivacional, ela nos encoraja a nós seguirmos em frente à nossa vida, mesmo diante das lutas. Temos esperança. Esperança é uma das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A esperança, como as demais virtudes, Deus infunde em nossa alma. Nos faz a esperança esperar. Esperar o quê? Os auxílios necessários de Deus em nossa vida, para que a gente possa alcançar a felicidade plena, que é o sentido, que é a grande busca humana. Ultimamente falando, nós buscamos essa felicidade que será plena não nesta vida terrena, mas no céu. Só que para esperar é preciso antes a fé. A fé vem primeiro. Nós não conseguimos esperar se não acreditamos que aquilo virá. No agito de nossos dias, facilmente a gente vive ansioso e não sabemos e nem queremos muitas vezes esperar. Muitas vezes nós mandamos mensagens em nossos aparelhos celulares e já esperamos a resposta imediata. Nós temos o desejo de comer ou de comprar, a gente manda mensagem e já espera que logo, logo chegue. E se demora um pouquinho mais, a gente já fica nervoso, a gente já quer reclamar. Nós temos desejos e já queremos logo a saciedade, já queremos logo o prazer. Não queremos regras. Por vezes, nós temos esperança em algo que não é honesto, algo que não nos fará realmente bem, e aqui entra o pecado. Não devemos ter esse tipo de esperança. Mas olhamos agora
para o cego e mendigo Bartimeu do Evangelho. No tempo de Jesus, alguém que era cego, alguém que tinha um tipo de problema como a cegueira, poderia ser também a questão da lepra, ou quem sabe a paralisia. Uma pessoa assim, ela estava destinada a ser um mendigo. Ela tinha que mendigar a sua sobrevivência, tinha que pedir esmola. Não havia, no tempo de Jesus, o espírito fraterno, que aliás é fruto do cristianismo, implantado e cada vez mais ampliado no mundo. É interessante pensar isso, que o mundo de hoje, nós temos valores que são bem cristãos, mas parece que com esses valores se ataca o cristianismo. Vamos pensar um pouquinho aqui, paramos e pensamos um pouquinho. Hoje, nossa cultura, a gente tem que tolerar a outra pessoa, tem que respeitar, tem que aceitar a diversidade que está aí. A gente tem que, inclusive, tratar bem os animais, a natureza. Tudo isso, meus queridos, é muito cristão. A preocupação com a natureza, com o ser humano, com aquele que pensa diferente, que age diferente, tudo isso é muito cristão. No tempo de Jesus, uma pessoa que tinha qualquer problema, ela era excluída do meio. Agora nós agregamos todo mundo. Só que é interessante que a coisa se inverteu. Agora a gente usa isso para atacar a igreja, para atacar os valores cristãos. Mas é só um pequeno parênteses. Bartimeu, ele nem nome tinha. Bar significa filho de. Timeu era o pai dele. Cego, mendigo, um Zé Ninguém, nem nome tinha. Quando Bartimeu, então, ele soube que Jesus, ele estava passando próximo, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A expressão filho de Davi aqui se refere à esperança que o povo tinha, o povo de Israel tinha, que viria um Salvador. A mesma esperança contida no profeta Jeremias, exortando o povo a exultar de alegria, pois o Senhor estava por reunir o resto de Israel pós-exílio da Babilônia. Cegos, aleijados, mulheres grávidas, assim vai falar no texto, anunciando então o retorno à terra prometida. O povo que tinha sofrido tanto tempo no exílio agora estava por voltar à terra, na esperança de uma salvação, de um Salvador. Aqui nós temos a imagem da esperança cristã em Jesus, que vem para salvar a humanidade, e que aquele homem, aquele cego, estava ali vendo essa oportunidade. Este homem, o Bartimeu, ele grita, um grito cheio de esperança. Ele crê que alguma coisa pode acontecer. Ele deseja a cura, ele deseja sair daquela indigência que ele estava, da miséria em que vinha sendo a sua vida. Ele crê que Jesus pode libertar ele, pode curar. Meus queridos, paremos um instante aqui agora e pense: você é esse cego, você é esse mendigo. Qual a tua enfermidade? Qual a graça que você precisa, que necessita? Qual milagre está faltando em tua vida? Não pense apenas aqui em questões físicas, mas pense em questões espirituais, que é o que realmente mata a nossa alma. Qual o pecado de estimação você precisa se livrar? Ou está tudo perfeito a tua vida? Qual o vício? Qual a má inclinação você quer que o Senhor arranque de ti, para que você não fique mais cego e que você não fique aí mendigando amores do mundo? Nós temos que aprender, como cego, a ter esperança em Jesus e pedir a cura, a libertação do nosso mal maior, que é o pecado. Você pode fazer terapia, pode se esforçar, pode oferecer sacrifício, tudo isso ajuda muito. Mas precisa antes fazer como Bartimeu fez, clamar: Jesus, me ajude, filho de Davi, tem piedade de mim.
Veja que Bartimeu, ele não está pedindo logo a cura do seu mal físico. Ele está pedindo perdão. Tem piedade de mim. Às vezes a gente quer que Deus logo nos cure e a gente não quer sair do nosso pecado. Está errado. Primeiro a gente tem que pedir: Senhor, tem piedade de mim, perdoa meu pecado, eu não quero mais pecar. Vai fazer a confissão. Depois peça a tua graça, seja física ou outra realidade. Às vezes nós queremos que Deus nos livre do mal e a gente não quer se converter. Bartimeu nos mostra que é diferente. Primeiro a conversão, depois a graça. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus, tudo mais vem por acréscimo. A gente quer primeiro os acréscimos e o reino depois. Não é assim. Primeiro agradar a Deus, depois a gente então vai pedir as graças que a gente precisa. O grito de Bartimeu incomodou a muitos e tentaram calar ele. Às vezes as pessoas em nossa volta nos puxam para baixo. Não é assim? Para quem ir na missa, escutar o padre falar de novo, sempre a mesma coisa, a mesma conversa, as mesmas orações. Para que rezar? Adianta rezar? Não vai mudar nada. Confessar para que isso é bobagem? Casar, isso está fora de moda. Ninguém mais casa. Ajudar a igreja? Não. Enriquecer os padres. E citações outras que poderia dizer: gente que nos puxa para baixo. Bartimeu gritou ainda mais forte. Mandaram calar ele. Ele gritou mais forte: filho de Davi, tem piedade de mim. Não podemos desistir nas provações, naqueles que nos puxam para baixo, e nós temos que olhar para cima. Às vezes é nós que puxamos os outros para baixo. Não podemos fazer assim. Não podemos permitir que os ventos contrários nos façam desistir. Santa Paulina nos diz: não desanimes nunca, embora venham ventos contrários. É nas provações que a gente se fortalece. As tentações Deus permite para que a gente mostre que o ama, mostre que ama Deus e Jesus. Os gritos de Bartimeu parecem ter comovido Jesus, que mandou então que trouxesse este cego até ele. E aí então Jesus pergunta: o que tu queres que eu faça? Pergunta mais óbvia, o homem era cego. É importante a gente falar para Jesus o que a gente precisa. Alguém pode pensar assim: para que falar? Ele sabe tudo, ele realmente sabe, ele é onisciente. Mas a gente falando se compromete. Jesus pergunta: o que tu queres que eu te faça? Esta cena nos remete a Santo Agostinho, que dizia: eu temo o Cristo que passa. O Cristo pode estar passando na tua vida hoje, como aquele cavalo encilhado que passa e depois não volta mais. E a gente tem que aproveitar. Cristo está passando, eu não posso perder. Eu não posso perder. É preciso não perder a chance, é preciso gritar. Não deixar o Cristo passar em vão e seguir o caminho da nossa existência. O momento da graça é hoje. Tem pessoas que volta e meia me perguntam: padre, quando é que vai acabar o mundo? Tudo que está acontecendo, essas guerras, as pessoas cada vez mais longe de Deus, isso já é um sinal? E essas perguntas mexem com a gente. Às vezes eu penso: acho que é um sinal mesmo. Mas eu sempre me lembro de outras passagens do Evangelho que diz assim: não sabeis o dia nem a hora, o dia do Senhor virá com um ladrão. E a grande verdade do cristianismo é que temos que estar pronto como se fosse hoje. No início do cristianismo, os discípulos vendiam tudo que tinham, botavam tudo em comum e não queriam mais trabalhar, porque Jesus vai voltar. Então para que trabalhar? Vamos só esperar, vamos só rezar. E aí São Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: quem não trabalha também não deve comer. A gente tem que estar preparado. É hoje o dia do Senhor, hoje que Ele vai voltar. O cavalo está passando encilhado hoje. Hoje é o fim do mundo. Hoje é o fim da minha história. Eu tenho que estar pronto hoje. É possível que não seja hoje ainda, mas eu tenho que estar pronto que seja hoje. Esse é o segredo, não é? A importância aqui, meus queridos, é nós pedirmos a Deus as graças. Deus, Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz.
E quando a gente fala, como diz, a gente se compromete. Peça a Deus a graça, confie nele, tenha esperança. Bartimeu, então, o que ele faz? Ele joga o manto, ele dá um pulo e vai até Jesus. Um cego dando um pulo. E ele tem uma esperança muito grande. Um cego normalmente não faria isso. Ao deixar de lado o manto, o cego deixa a sua segurança. Ele desapega-se de sua vida passada, deseja iniciar uma nova caminhada. O manto, ele podia estar colocado debaixo dele, ou com uma almofada sobre os joelhos, para ele receber as moedinhas. Ele era mendigo. Em qualquer caso, este manto é tudo o que o mendigo possui, é a sua segurança. A única coisa que dava segurança a ele, e ele joga fora, porque agora ele se joga nos braços de Jesus. O cego e mendigo Bartimeu responde então a Jesus aquilo que ele precisava: mestre, que eu veja. E Jesus então cura este homem, dizendo: vai, a tua fé te curou. Bartimeu, ele foi curado pela fé. A fé lhe moveu a esperança, e a esperança fez ele alcançar a cura. Aliás, Romanos 5,5 diz: a esperança não decepciona. A esperança em Deus. Bartimeu então deixou de ser cego e passou a ver. Peçamos então a Deus que Ele cure a nossa cegueira espiritual, que saibamos ver os acontecimentos de nossa vida como sinais da proximidade do dia do Senhor. É escandaloso e é hipocrisia, como diz Jesus no Evangelho, a gente saber interpretar a natureza. A gente sabe muito bem identificar quando é que vai chover, quando vai cair geada, quando vai dar calor. A gente consegue identificar isso, não é? E não conseguimos interpretar os sinais do tempo da nossa vida. Quando, por exemplo, a gente vai perdendo a inocência, quando começamos a olhar vídeos, imagens que não são tão puras assim. Quando a gente deixa de rezar um dia, depois a gente esquece. Quando a gente começa a ter uma dificuldade pequena com a pessoa, daqui a pouco se torna uma grande inimizade. Às vezes a gente esquece de observar essas coisas, mas o tempo nós sabemos tudo. Quando vai chover, quando vai fazer sol. E essas coisas assim do dia a dia, às vezes a gente esquece, não é? Cuidado com os gatilhos que nos levam ao pecado, a gente tem que cortar eles. Às vezes sabemos tudo então dessas realidades, mas os maus pensamentos que vão entrando na nossa alma, a gente não sabe às vezes tirar. E tem que identificar isso. É preciso a gente buscar a cura interior. É preciso fazer alguma coisa e fugir das ocasiões do pecado. Finalmente, a carta aos Hebreus nos fala de Jesus, que é o sumo sacerdote, tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, para oferecer sacrifício pelos pecados. Mas aqui também nos remete não só a Jesus, mas também aos padres, sacerdotes. Eles são tirados do povo, de uma família, para servir o povo. E também oferece o sacrifício da missa e se oferecem sacrifício, principalmente pelo celibato. Mas também nós podemos aqui pensar em todos os batizados. Existe um sacerdócio comum dos fiéis, que todos nós exercemos. E a gente tem que aprender também a oferecer sacrifício. Eu não posso ser guiado pelo prazer, mas é Deus que tem que me guiar. Eu não posso ser guiado somente pelos meus desejos, muitas vezes desordenados. Eu tenho que me oferecer sacrifício, pequenos a começar. E assim nós seremos curados e colaboremos com a salvação de Jesus. Seremos libertados do mal e da cegueira do mundo, que é o pecado. Que sejamos então curados pela fé, como disse Jesus ao cego, e temos esperança naquele em quem tudo fez por nós, morrendo na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.